tema dessa mensagem, para você guardar no seu coração, é rumo aos 100 anos e além, e vamos além, rumo aos 100 anos e mais além. Quem assistiu aí o filme do Toy Story, né? Para o alto e além, não é? Mais ou menos assim? Não? Não, então tá bom. Para o infinito e além. Vamos lá, Atos capítulo 20, versículo 24. Abra sua Bíblia aí comigo. Atos capítulo 20, versículo 24. Olha só o que a palavra do Senhor diz nesse texto. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Paulo falando, se tão somente, olha só, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Paulo está aqui falando que ele não considera nada a sua vida, desde que ele cumpra o propósito, o chamado do Senhor para a vida dele. E o mesmo chamado que estava sobre a vida de Paulo, o mesmo chamado que estava sobre a vida daqueles discípulos, o mesmo chamado que estava sobre a vida daquelas pessoas que transtornaram o mundo em sua época, é o mesmo chamado meu, é o mesmo chamado para a sua vida. E eu quero te convidar realmente a abraçar esse chamado, porque em 2027, meus queridos, essa igreja estará completando 100 anos. 100 anos de existência nessa cidade, 100 anos propagando o Evangelho. Quantas palavras já foram derramadas, o quanto essa igreja já foi luz para tantas pessoas, já serviu de base, já serviu de transformação na vida das pessoas, através daquilo que o Senhor usou essa igreja. E nós estamos novinhos ainda, só estamos completando 100 anos. E quando eu falo de chegar aos 100 anos, eu não quero que seja 100 anos o final da nossa história. Por isso que é 100 anos e mais além, além daquilo que vai acontecer. 100 anos é apenas um marco em nossa história. Porque qualquer lugar que você vá, qualquer instituição, qualquer empresa, qualquer situação, a completar 100 anos, isso é um marco histórico. É algo que deve ser celebrado, é algo que deve ser glorificado, é algo que deve ser celebrado com alegria, porque não é para qualquer um, não é qualquer história que chega a 100 anos, não é qualquer instituição que aguenta tantas coisas. E essa igreja está aqui já há quase 100 anos. 100 anos é um marco na história de qualquer povo, de qualquer nação. Mas para chegar nos 100 anos, ainda nós temos os 97, ainda nós temos os 98, ainda nós temos os 99 anos. Os 100 anos é daqui 3 anos ainda. Ainda nós temos uma caminhada. E como eu falei, quando nós chegarmos aos 100 anos, isso não quer dizer que vai acabar, não vai quer dizer que chegou, acabou. Não, meus queridos. Mas quer dizer que nós chegamos nesse marco. E nós vamos continuar progredindo na palavra do Senhor. Nós vamos continuar prosseguindo em conhecer ao Senhor. Aqui no contexto, Paulo sabia das muitas lutas que ele ia enfrentar. Paulo sabia das muitas dificuldades que ele ia ter em sua jornada. Mas mesmo sabendo de todas as suas dificuldades, o texto anterior, no contexto, vai falar que o Espírito falava para Paulo o que estava por vir. Situações difíceis, lutas. Mesmo assim, por isso que ele faz essa declaração: eu não me importo, desde que eu consiga cumprir a jornada, a corrida que me foi proposta. Essa corrida que foi colocada diante de mim, eu quero completar ela. Eu quero chegar ao final dessa corrida. E nós estamos nessa corrida, nós estamos nessa jornada, nós estamos aqui como igreja. Você nasceu para esse tempo, você não nasceu em outra geração. Então não queira o que foi derramado para outra geração, não queira o que será derramado na próxima geração. O que o Senhor tem para nós é para essa geração, é para este tempo. Você nasceu agora nessa geração.
você está inserido nesse capítulo da história. O seu nome foi escolhido pelo próprio Senhor para estar agora, 2024, nessa cidade, nessa igreja, e há um propósito para isso. Até o final do culto você vai entender. Até o final do culto eu quero que você abrace isso, porque existe algo poderoso para a tua vida. Paulo não se importava com aquilo que estava acontecendo, com aquilo que estava por vir. Paulo estava empenhado em completar a corrida. Quero que você saiba, o que nós estamos vivendo hoje é melhor do que viveram ontem, e o que nós vamos viver amanhã será melhor daquilo que nós estamos vivendo hoje. Minha mãe aqui, num testemunho muito rápido, no domingo, quando foi dada a oportunidade para ela ali falou algo profético, que se você abraçou aquela palavra, vai ser cumprida na tua vida, vai ser estabelecido isso na tua vida. Ela usou a nossa família como exemplo, mas aquela foi uma palavra profética, quando ela falou que ela, durante um tempo caminhou, que através da minha vida ela está vendo correr, mas que o Daniel vai voar. Isso não é reservado a nós, não está exclusivo para nós, mas é uma palavra profética para você, para a tua vida, de que você está correndo, você está nesse tempo, correndo, avançando. Nós somos uma igreja avançando em unidade, e a próxima geração, os nossos filhos, os seus filhos vão voar, e você deve aceitar isso, você deve celebrar por isso. É um motivo de alegria, é um motivo de celebrarmos ao Senhor, porque nós estamos rumo aos 100 anos, nesse marco da história. E não vai parar por aí. Nós estamos caminhando. Hoje nós estamos utilizando como piso o teto da geração passada, e a próxima geração vai utilizar como piso o teto que nós vamos estabelecer. E o pastor Marinho tem feito reuniões com a liderança, e isso tem nos inspirado, porque o pastor Marinho tem elevado essa liderança. E eu quero dizer, o nível, o pé direito dessa igreja está subindo, porque o nível vai ser alto, porque você sabe que você pode, você tem capacidade para aumentar. Há um novo nível sendo estabelecido, vai ser estabelecido na liderança, isso vai ser derramado na igreja. Então eu quero que você se prepare para poder voar. São só 100 anos, é só um marco na história, mas há muita coisa para vir. Nós estamos aqui numa contagem regressiva já. Esses próximos 3 anos nós vamos bater muito nessa questão do centenário da nossa igreja, mas como é um marco, por ser um marco, mas ela só vai dar início a um novo ciclo dessa igreja, para um novo nível de uma história que está sendo escrito por mim, por você, através do Espírito Santo, amém? Escrito pelo Espírito através das nossas vidas. Hebreus 10, 39, diz assim a palavra do Senhor, porque nós estamos nessa jornada, e nós não podemos retroceder. E eu quero dizer algo, meu querido, muitas vezes vai aparecer coisas na nossa jornada, que vai tentar nos fazer parar. Vai aparecer situações em nossa jornada que vai fazer a gente tentar aí, situações que vão tentar embaraçar os seus pés, situações que vão tentar atrapalhar a sua caminhada. Mas olha o que diz o texto de Hebreus 10, 39, nós porém não somos dos que retrocedem. Você pode falar isso, porque há uma consequência para aqueles que retrocedem. O que o texto diz? Porque aqueles que retrocedem, o que acontece? São destruídos, ou retrocedem para a destruição. Nós não podemos, nós não temos essa opção. Deixa eu te falar algo, quando você aceitou o Senhor Jesus como o teu Senhor e Salvador, quando você se alistou a não ser parte apenas de uma multidão, mas de ser um discípulo de Jesus, eu quero dizer, não há opção de volta, porque o retroceder é para a destruição. Por isso que você vê muitas pessoas desistindo da caminhada, desistindo dessa jornada, desistindo dessa corrida, e infelizmente sendo destruído. Nós vimos aí a palavra de domingo, não como uma condenação, mas como um alerta, porque aquele que não frutifica, ele é cortado. E então,
que nós possamos abraçar essa verdade e essa declaração: nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas nós somos dos que creem e são salvos. Amém? Então repita comigo, para você acordar aí: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, meu querido? Por isso você não pode deixar que nada te pare. Nada te pare. Ainda que nessa caminhada terão muitas circunstâncias que vão tentar fazer você parar. Ainda que nessa caminhada vai acontecer coisas que vão tentar te paralisar, mas nós não somos daqueles que retrocedem. Por isso nós precisamos nos atentar às circunstâncias da nossa vida, para que nada venha paralisar a nossa caminhada. E eu quero aqui alistar algumas coisas que podem surgir na caminhada, e coisas que a gente vê aqui diariamente, experiências que nós vamos tendo. Afinal, já faz um bom tempo dessa história, dos quase 100 anos, dos 97 anos dessa igreja. Eu estou fazendo parte dela já há 41 anos. E dentro desse tempo, é claro que nós já vimos muitas coisas, e algumas coisas que fizeram muitas pessoas paralisar. Uma delas são perdas, falecimento de alguém tão querido, falecimento de pessoas da nossa família. Isso gera uma paralisação, isso gera um sentimento tão grande de dor. E quem passou já por essa situação de perda, de falecer alguém, sabe o quanto é dolorido, sabe o quanto é difícil passar por essa situação. Mas nós vemos que muitos acabam tendo uma reação, infelizmente, negativa diante da perda de alguém. Infelizmente, meu querido, a certeza da vida é a morte. Todos nós vamos passar, todos nós um dia vamos encarar a morte, seja ela direta ou seja ela de forma indireta, falecendo alguém da nossa família. Teve um período na nossa família, eu estava lembrando, vários anos atrás, mas num período de 2 anos, nós perdemos cerca de 7 pessoas. Num período de 2 anos, 7 membros da nossa família faleceu naqueles 2 anos ali, nesse intervalo. Da família da minha mãe, pai da minha mãe, sobrinhos, cunhado. E aquilo pode ser uma reação ali de paralisar, de desistir da jornada. E claro, você sabe, minha mãe não desistiu, glória a Deus por isso. Por isso que é tão importante o luto, por isso que é tão importante passar pelo luto. Muitas pessoas fogem do luto, muitas pessoas não querem evitar o luto, mas o luto é um processo de cura das emoções. O luto é necessário. Tem pessoas que querem se sentir tão fortes e querem fugir do luto. Não fuja do luto. Passe pelo luto, ele é necessário, ele é um tempo proposital para você. Mas não fique no luto. Você não precisa morrer com a pessoa que faleceu. Você não precisa se paralisar por conta de situações ainda que difíceis. Eu não estou aqui falando que é fácil. Eu não estou aqui amenizando, ou eu não estou aqui dizendo que vai ser tranquilo. Quem passou sabe a dor. Desses 7 que faleceram, ainda que eu era muito novo, devia ter meus 12, 13 anos ali, mas eu lembro muito marcante a perda do meu avô. Isso me marcou muito, pelo carinho que tinha. E também lembro que eu perdi um primo muito querido nesse tempo. E eu lembro da notícia, eu lembro do telefone tocando, eu lembro que eu estava ali, eu lembro que eu estava fazendo naquele momento. E isso acontece, não sobrevém. Situações repentinas, um telefone que liga à noite, comunicando algo tão terrível. Mas isso não pode te paralisar, ainda que seja difícil, ainda que seja uma situação triste. A morte não pode te parar, porque nós vemos muitas pessoas paralisando nessa jornada por conta de perdas inesperadas. Nós vemos muitas pessoas desistindo dessa caminhada.
E deixa eu te falar algo: na morte nós precisamos aprender a viver, porque a melhor resposta que você dá para a morte de alguém querido, de alguém que faleceu, alguém da tua família, a melhor resposta que você pode dar é viver uma vida que vai dar continuidade ao legado dessa pessoa. Essa é a melhor resposta. Eu não tenho todas as respostas, não tenho as explicações, ainda mais diante de perdas inesperadas. Eu não sei, eu não tenho essas respostas. E muitas pessoas ficam no porquê, e a gente realmente não tem essas respostas. Mas uma resposta que nós precisamos aprender a dar para a morte é viver uma vida para continuar o legado daquela pessoa. Porque se aquela pessoa realmente te amava, ela nunca ia desejar que você desistisse da tua vida por causa dessa situação. O desejo dela é que você seria, com certeza, que você continuasse progredindo, prosseguindo. Eu não sei se eu vou chegar aos 100 anos dessa igreja, ou até de idade. Eu não sei se eu vou chegar, eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a alguns minutos. Eu não sei o que pode acontecer. Mas uma coisa eu tenho plena convicção, que independente do que acontecer comigo, eu desejo que os meus filhos, minha esposa, continuem vivendo, mantendo esse legado, porque foi o que eu fiz. Muito dessa característica de ajuda, de estar envolvido, de estar fazendo, de ficar aqui até altas horas da madrugada, é uma característica que era do meu avô, de ficar trabalhando na igreja, de ficar fazendo as coisas na igreja. Então a forma de eu viver essa morte é vivendo uma vida que vai realmente celebrar a vida do meu avô, mantendo um legado. Então a morte não pode paralisar, meu querido. Você vai passar por situações de perda, você vai passar por situações difíceis, haverá situações em que isso vai um dia te surpreender, mas não desista, não paralise. Há muitos pais que morreram, e quando morreram, os seus filhos estavam livres das drogas, firmes na igreja, mas esses filhos morreram junto com o pai, e voltaram para as drogas, e voltaram, abandonaram a igreja. Há muitos maridos que morreram, e viram a sua esposa, uma mulher firme no Senhor, mas essa mulher desistiu de viver, e essa mulher abandonou a igreja, abandonou tudo. Há muitas esposas que viram ali, faleceram e viram o seu marido firme, mas não sustentaram, não permaneceram firmes nessa jornada. Eu não sei o que pode acontecer conosco, eu não sei o que pode acontecer, mas viva a vida, aquilo que foi estabelecido pelo Senhor, de permanecer firme no caminho do Senhor, de permanecer mantendo essa jornada. A morte é certa, nessa jornada inevitavelmente, de um jeito ou de outro, lidaremos com ela, mas a melhor resposta para a morte é a vida. Olha o que diz Salmos capítulo 9, versículo 9, diz assim: o Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. No momento da dor, saiba que o Senhor é essa torre segura, essa torre poderosa para te sustentar. Não pare. Segundo ponto que eu quero tratar, defina quem vai com você. Sabe, tão importante como saber o nosso destino é saber quem vai estar conosco na nossa caminhada. Mas eu preciso te alertar também, nessa caminhada haverá traições, haverá quebra de alianças, haverá pessoas que vão te abandonar, amigos que vão te abandonar, amigos que talvez você julgou que eram tão amigos seus, eles infelizmente vão te abandonar nessa caminhada, amigos que vão te deixar, e você não pode paralisar por causa disso. Ainda que você venha perder os seus amigos, você não pode paralisar essa jornada que você está. E não só isso, talvez você vai passar por uma situação triste no seu casamento, de uma quebra de aliança. E a gente vê muitas vezes pessoas que tiveram um casamento mal sucedido, paralisando a sua vida também. Eu quero te dizer, ainda nessa igreja ela defende o casamento, nós defendemos o casamento com todas as nossas forças, nós queremos ir até o final, porque Deus odeia o divórcio, mas deixa eu te falar algo, Deus odeia o divórcio, mas Deus odeia também a violência. Não adianta estar num lar sem se divorciar, mas viver num ambiente de violência, um ambiente de dor, um ambiente de traições, um ambiente em que as pessoas ali estão sendo feridas, sem procurar a cura. O Senhor não está nisso também.
não está no divórcio, e nós não apoiamos divórcio, mas hoje nós vemos que é uma situação que acontece, e nós precisamos falar sobre isso, não dando uma carta de autorização para quem quiser, então vou me divorciar, eu tenho meus motivos. Não, procure ajuda, converse, tente mudar a sua história, mas caso chegue nesse ponto inevitável, porque pode chegar, é uma realidade, infelizmente, ainda que chegue nesse ponto, saiba que Deus tem uma nova história para você, uma nova história, um recomeço. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de recomeço, é um Deus que nos dá uma nova oportunidade, é o Deus da outra vez. Nós não cantamos aqui, faz de novo, faz a outra vez, Senhor. Nós estamos aqui e o Senhor pode restaurar a tua história, aquilo que for de dor, aquilo que for de tristeza, de uma quebra de aliança, o Senhor pode fazer uma nova história. Mas calme também, respire, vá devagar, não tome atitudes precipitadas. Tem pessoas que acabam saindo de um relacionamento e quer assumir já um outro, e não espera esse processo de amadurecimento. Acalme-se, deixa o Senhor cuidar do teu coração, deixa o Senhor cuidar daquilo que está sangrando, daquilo que está ferido, antes de você entrar em um novo relacionamento e continuar as feridas. Porque o Senhor tem um novo relacionamento, o Senhor tem uma nova história, mas é preciso ir com cautela. E pare de ficar se espelhando em casamentos que não deram certo. Para você ter sucesso no seu casamento, você precisa estar de acordo com histórias de sucesso. Hoje os casamentos têm durado 3, 4, 5 anos. Pare de se espelhar nesses casamentos. Se espelhe em casamentos que estão durando 50 anos, 60 anos. Nós tivemos aqui a celebração ano passado de 50 anos, 60 anos. Minha mãe vai 4, 5 anos, meus pais vão completar daqui uns 3 anos 50 anos também de casados. Se espelhe nessas histórias. Ah, mas temos um livro para ler. Ah, não leu o livro da irmã Maria. Nunca sentou com a irmã Maria, quis enfrentar tudo no peito sozinho, e aí não dá. Meu querido, nessa jornada nós precisamos fazer as escolhas certas, porque nós podemos ser paralisados por causa das nossas escolhas negativas, nossas escolhas erradas. Deus quer fazer algo novo na tua vida, mas que você possa ter sabedoria, ter a sua visão ampliada. Terceiro ponto que eu quero tratar com você: cuidado com aquilo que você encontra nessa jornada, cuidado com aquilo que você encontra durante esse processo, essa caminhada, porque talvez nessa caminhada, nessa jornada, você vai encontrar um sofá aconchegante, talvez nessa caminhada você vai encontrar uma televisão de último tipo, talvez nessa caminhada você vai encontrar ali o canal da Netflix, e provavelmente se você encontrar tudo isso e gostar disso, talvez você vai se sentar nesse sofá, e talvez você vai se paralisar por um tempo. Cuidado com aquilo que vai ser com o seu comodismo. Não se acostume com o teu sofá, não se acostume com o teu sofá, por mais gostoso que ele seja. Não se acostume com a sua melhor televisão, porque você está numa jornada, você tem uma missão, você tem um chamado, e o seu chamado não foi para ficar assistindo televisão, o teu chamado não foi para ficar assistindo uma minissérie, o teu chamado não foi para ficar ali no sofá, mas para fazer cumprir um propósito. Lucas, isso mas é errado? Não é errado, eu gosto. É uma parte do lazer de todo mundo, mas não se acostume com isso. Não se acostume com isso, como se fosse ali o seu único prazer. Ali não, o seu prazer é fazer a obra do Senhor, e ainda que isso seja penoso, eu não me importo, desde que eu cumpra a carreira, a jornada, a corrida estabelecida. Então, se você encontrar esse sofá, tome cuidado com ele. Pode sentar um pouquinho, mas não se acostume tanto assim. Cuidado com as mágoas que você vai encontrar no caminho, nessa jornada, porque vai ter mágoas, vai ter situações que vão ser feridas, vai ter situações que você vai se deparar e você vai se magoar, vai ter situações que vão vir sobre você. Pessoas estão desistindo da igreja por causa de mágoas, pessoas estão desistindo dessa jornada por causa de mágoas, pessoas que estão aí dando mais voz para suas dores, para suas feridas, do que para aquilo que é o seu chamado. Volto a repetir o versículo, olha que Paulo fala: eu não me importo, eu não importo com as minhas mágoas, eu não importo com as minhas dores, com aquilo que está me sobrevindo,
eu quero cumprir a corrida, eu quero cumprir aquilo que foi estabelecido. Mas muitos estão desistindo, desiste da célula, desiste das coisas. Deixa eu falar algo, Deus tem coisas grandes, mas Ele não vai te dar algo grande se você não sabe terminar uma simples tarefa, se você não sabe permanecer em constância dentro de uma igreja. Às vezes você está sonhando com coisas grandes, às vezes você está sonhando com coisas poderosas, o Senhor não vai te dar, porque você não consegue ser constante, nem mesmo na tua igreja, nem mesmo na tua célula, nem mesmo no teu ministério. Tudo é motivo para desistir, tudo é motivo para abrir mão, tudo é motivo para parar a caminhada, e a gente perde o tempo parando. Porque, eu estou cansado, não, isso não é para mim, não, eu não quero mais saber disso, porque fulano falou isso, porque a igreja é assim, porque aquele líder é assim. Deus não vai confiar coisas grandes na tua mão, enquanto você estiver mergulhado nas suas mágoas. Mas isso faz parte da jornada, vamos encontrar isso. Eu tenho certeza que se a gente desse a oportunidade, quem já se magoou na vida, está aqui o microfone, a gente vai atravessar os 100 anos falando sobre mágoas. Mas não é isso. A gente tem que abandonar essas coisas, não deixar que isso faça atrapalhar os nossos pés. Outra coisa que você vai encontrar nessa caminhada são os seus apetites da carne, o pecado. Prazer irresponsável se transforma em sofrimento a longo prazo. Aquilo que você tem ali um prazer momentâneo, irresponsável, isso vai refletir a longo prazo, vai trazer dor a longo prazo. Aí você está nessa jornada, aí você está nessa caminhada, mas saboreando coisas de sofrimento por causa de escolhas erradas. Você vai ter que colidir com a tua carne, você vai ter que colidir com o teu pecado, você vai ter que enfrentá-lo. Não dá para ignorar, não dá para deixar ele de ladinho, escondidinho. Não, você precisa encarar, colidir contra ele e atropelar o seu pecado para aquilo que o Senhor está propondo. Por isso algumas coisas você precisa abandonar. Sabe, você fazer uma caminhada com alguma coisa na mão. Volto a dizer aqui meu exemplo atlético, meu exemplo aqui de caminhada, o cara que caminha. Mas eu caminho com o celular na mão. Por mais leve que ele possa ser, chega um momento que ele começa a pesar. Chega um momento que ele começa a trazer um incômodo. Daí eu tenho que trocar de mão, porque essa mão chega a começar a inchar de tanto ficar segurando. Aí eu continuo caminhando, porque minha caminhada, minha corrida é longa, não é? Vocês acham que é 20 minutos? Não, não é longa, é 22 minutos. Então, aí começa a inchar outra mão, e aí eu tenho que trocar. Por quê? Porque o problema não está no peso dele, mas qualquer coisa que eu carregue nessa caminhada vai pesar. E tem gente achando, carregando uma magoinha desse tamanho, um pecadinho desse tamanho, ele vai pesar. Uma hora ele vai começar a pesar. Uma hora isso vai ficar intolerável. Vai ficar difícil, então resolva as suas pendências. Encare a sua carne, fala não para ela, e fala o não o mais rápido que você puder. Não fique negociando, nessa caminhada não é tempo de negociar, não dá tempo de você bater papo com a tua carnalidade. É não, é tolerância zero, porque eu não me importo com isso, eu não me importo com a minha carnalidade, eu não me importo com meus apetites. Eu tenho um chamado, eu tenho um propósito, eu tenho algo. A palavra do Senhor diz: santificai-vos hoje, porque amanhã acontecerá, o Senhor vai realizar maravilhas. Nós estamos nos santificando hoje, para que agora no final de agosto, quando completarmos 97 anos, continuaremos a ver as maravilhas do Senhor. Quando chegar a 98 anos, nós vamos ver mais maravilhas. Quando chegar aos 100 anos, os 200, os 300, os 500, quanto tempo Deus ainda permitir que nós existir aqui nessa terra, nós vamos continuar vendo as maravilhas do Senhor. E eu espero que você seja empolgado, porque quem falou amém vai viver grandes coisas na sua vida. Porque nós precisamos também começar a receber isso e a declarar. Não pare de correr. Você não precisa chegar em primeiro lugar, você precisa chegar.
Você não precisa chegar o mais famoso, você precisa chegar. Você não precisa ser um milionário chegando, você só precisa chegar. Tem gente que quer falar, eu quero chegar com o microfone na mão. Não, você não precisa do microfone na mão. Só se o Senhor tiver isso para você, você vai ter o microfone. Mas antes disso, seja com o microfone, seja sem, você precisa chegar. Tem gente que começou aqui hoje, tem gente que começou ontem, tem gente que faz 30 anos, faz 50 anos. Deixa eu te falar algo, não importa como você começou, mas importa como você vai terminar essa carreira. Não importa como você vai chegar, porque a tua história pode ter sido linda até hoje, a tua história pode ter sido maravilhosa, de unção, de coisas de conquista, mas ainda não acabou. Fala aí para o seu irmão, ainda não acabou. Cutuca ele. Há coisas ainda a acontecer, há coisas ainda para acontecer nessa igreja. E nós já vivemos grandes coisas, nós já vivemos maravilhas. Se você está satisfeito, eu não estou satisfeito. Recebi muitos testemunhos, nós conversando, recebemos muitos testemunhos da bênção. Mas deixa eu falar, a bênção já passou, já foi, já está lá atrás. Quero ver algo novo lá na frente. Eu quero ver algo novo nessa semana. Eu quero ver algo novo nesse culto de quinta-feira. Eu quero ver algo novo no culto de celebração domingo. Cada oportunidade eu quero ver a glória do Senhor se manifestando, porque eu estou nessa jornada, estou caminhando, e você está, e nós estamos como igreja. Por isso não é tempo de desistir, não é tempo de abandonar. Não importa como você começou, não importa quanto tempo você tem, o que importa é como nós vamos chegar no final. Por isso não pare, não queira ser o mais famoso, não precisa ser o primeiro, você precisa chegar. Então declare, eu vou chegar. Mais forte, eu vou chegar. Você precisa identificar aonde você está nessa noite. Você precisa saber, meu Deus, eu estou aqui, será que eu estava nessa jornada? Eu nem sabia que eu estava nessa jornada, Lucas. Então, eu quero te situar agora. Você está nessa jornada, você está nessa caminhada, você está neste lugar. E há um destino para você, há um chamado a ser cumprido, há uma missão a ser cumprida. Deixa eu te falar algo, nós estamos nesse período olímpico. Quem está torcendo aí, espero que haja patriotas ainda, independente de como começou essas Olimpíadas aí, mas que possa ter ainda corações que estejam torcendo para a nossa nação. Mas deixa eu te contar uma história do que aconteceu numa Olimpíada de 1968, Jogos Olímpicos lá na cidade do México. Esse atleta africano, John Stephen, eu não sei se você já ouviu a história dele. Ele é um atleta da Tanzânia, e ele foi uma das figuras mais marcantes dessa Olimpíada, porque na sua maratona, ele era corredor, não sei o nome, atletismo seria isso, ou que corre? Corredor, ele estava nessa maratona, e essa pessoa, ela estava ali em um dos momentos de uma curva. São várias pessoas, vários atletas competindo. Num momento ali da curva, ele cai e se machuca. E ele machuca toda a perna, ele machuca o ombro. O tombo foi muito forte, e ele se rala inteiro, começa ali a sangrar, desloca o ombro, machuca a perna, daí começa a dar cãibra, e ele fica ali naquela dificuldade. Mas sabe o que marcou ele? Sabe o que foi, porque ele foi o que mais marcou aquelas Olimpíadas? Deixa eu te falar, ele não chegou em primeiro lugar, ele não conquistou a medalha de ouro, ele não conquistou a medalha de prata, ele não conquistou a medalha de bronze, ele nem mesmo chegou ali entre os primeiros, ele foi o último a chegar. Mas ele chegou, já era noite, já havia algumas horas que a maioria já tinha chego, todos já tinham chego. Ele continuou. E se você pegar algumas imagens desse atleta, você vai ver ele mancando, vai ver ele às vezes correndo um pouquinho, e ele parando, e você vai ver a perna dele toda enfaixada, e você vai ver ele em alguns momentos arrastando a perna, mas ele não parou, ele cruzou a linha de chegada, ele foi até o final.
Qualquer um poderia ali naquele estado. Os médicos chegaram tentando ali durante a jornada falar: pode desistir, pode parar. Ele falou: não vou parar, eu estou focado, eu vou terminar. E ele chegou, já era noite, mas o estádio inteiro estava esperando ele chegar. E ele chegou e todos aplaudiram ele cruzando a linha de chegada. E o que mais marcou ele foi a frase que ele disse, porque ele falou assim: o meu país não me enviou numa viagem de 8.000 quilômetros para começar uma corrida, ele me enviou para terminar uma corrida. Sabe, o Senhor não te enviou aqui só para começar uma jornada, mas Ele te encaminhou aqui para você terminar essa jornada, para você cumprir o seu chamado, para você cumprir aquilo que o Senhor destinou a você. Seja qualquer quebra de aliança, seja qualquer dor que está te paralisando, seja qualquer situação, ainda que a morte de um ente querido, ainda que dores que você está carregando, há uma nova história para você, há uma nova história para você, para cada um de nós, há um novo tempo para nós, há novas oportunidades. O Senhor, Ele renova as circunstâncias. Ainda que você esteja com dores, ainda que o ombro deslocou, amarre o ombro, amarre a perna, faça uma atadura, faça um curativo, mas não pare, continue, vai em frente. Há uma proposta e não vai acabar. E nos 100 anos há muito mais para a gente conquistar, há muito mais para essa igreja avançar. Nós só estamos começando, nós só estamos iniciando, ainda somos criancinhas nessa grande história da humanidade. O que é 100 anos perto da eternidade que está sendo estabelecida? Você faz parte. Há uma igreja do futuro sendo estabelecida e você faz parte dessa igreja. Há uma igreja sendo profetizada. Nós já estamos profetizando a igreja dos 100 anos, o centenário, uma igreja fortalecida, uma igreja de curas e milagres, uma igreja que se move no profético, uma igreja que se move em uma unção, onde as pessoas não vão aguentar ficar em pé. Mas deixa eu te falar, essa igreja ela já existe, e é você e sou eu. Algumas coisas já estão acontecendo e talvez você nem imagina, mas já vários testemunhos eu já ouvi enquanto está um ensaio do louvor aqui. Carros param aqui para ficar ouvindo o louvor, e depois eles entram em contato. Cara, eu estou sendo impactado. Pessoas que já estão ali sendo transformadas através da sua vida. Nós temos ouvido testemunhos, e isso é o reino do Senhor, é a igreja não do futuro, não de um centenário, mas de agora, que está atuante, está viva, está caminhando nessa jornada, está caminhando nessa trajetória. O meu país não me enviou numa viagem de 8.000 quilômetros para começar uma corrida, Ele me enviou para terminar. Mesmo chegando em último lugar, Ele terminou a corrida que lhe foi proposto. Mark Jordan falou que o fracasso sempre levou ele a tentar com mais entusiasmo na vez seguinte. Estava ouvindo ali as Olimpíadas e alguém falou ali, um comentarista falou assim: essas meninas que estão ganhando ouro é porque no passado elas não ganharam nada, mas elas estão aqui tentando de novo, com mais força, com mais afinco, com mais vontade, e agora estão saindo com ouro. Na nossa vida nós vamos tentar, muitas vezes nós vamos nos machucar, muitas vezes vai acontecer circunstâncias, mas não pare de tentar, não pare de continuar, continue. A falha, olha o que essa atleta disse, Sania Richards, ela fala assim: a falha é algo com a qual eu consigo conviver, o que eu não posso suportar é deixar de tentar. A falha é algo com a qual eu consigo conviver, o que eu não posso suportar é deixar de tentar. Não pare, não pare, tente de novo, tente mais uma vez, e não desista. Eu não quero ser reconhecido por alguém que desistiu, que retrocedeu e foi para a destruição. Eu quero ser reconhecido que é alguém que tentou e continuou perseverante o tempo todo. Não é fácil. Quem falou que é fácil?
Quem falou que seria fácil, tranquilo? Não, não é fácil. Nós temos aí colecionado as nossas dores, mas nada vai nos parar. Nada vai nos parar. Nós estamos focados. Seja a dor que você passou, se coloque de pé. Quero orar por você. Seja a dificuldade que você passou, seja as tristezas que você enfrentou, seja as lutas que te surpreenderam. O Senhor tem um novo tempo para você. Deus tem um novo capítulo. Não é mais as pessoas que vai ditar o que acontece com você, não, meu querido. Não é as pessoas que vão falar o fim da tua história. São as pessoas que estão falando qual é o fim da tua história. Ah, esse aí é um perdido na vida. Ah, esse aí é um ladrãozinho. Ah, esse aí é um drogado. Ah, esse aí é um traído. Ah, esse aí é um falido. Não são as pessoas que vão contar a tua história. É Deus que está escrevendo a tua história. É o Senhor que está registrando a tua história. Por quê? Porque Ele sabe que você é a igreja, que você vai fazer parte dessa igreja do futuro. É a igreja do presente. Mas você precisa se romper. Você não pode ficar preso aí a essas circunstâncias. Não deixe que nada venha embaraçar os seus pés. Não deixe que nada venha atrapalhar a sua caminhada. Continue firme. Continue. Não se importa com nada. Não tenha a sua vida por valor, desde que você cumpra essa jornada. Pai, nós estamos diante de Ti.